O UrbanView de hoje traz mais um convidado, mais uma entrevista especial, e o nosso convidado de hoje é o Antônio Luiz Fernandes Ribeiro. O Antônio Luiz, ele é arquiteto formado pelo Mackenzie e tem um curso chamado New Communities, Concepts of Master Planning pela Harvard Institute. Ele é diretor da AIC Arquitetura e Urbanismo. E hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento sustentável de cidades, sobre desenvolvimento urbano, um tema que a gente tem trazido bastante aqui no UrbanView. Várias opiniões, várias personalidades têm dado a sua contribuição aqui no programa. E para isso a gente escolheu como nosso olhar da semana o seguinte tema: desenvolvimento urbano. É possível criar bairros e cidades mais equilibrados? E para começar o nosso bate-papo, a gente chama, como sempre, o nosso quadro de Olho na Frase. Hoje o quadro de Olho na Frase está trazendo uma frase do Tiago da Silva, que é presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E o Tiago diz o seguinte: vivemos diante de conflitos constantes por causa do valor da cidade e o valor do mercado. A administração pública tem dois papéis fundamentais nesse processo: é ser indutor do desenvolvimento para todos e não apenas para alguns setores da sociedade, e ser também mediadora dos conflitos naturais de uma cidade. É isso? Você concorda? Eu concordo. Ele deve estar preocupado, como todo mundo, com a diversidade, porque a parte de desenvolvimento que as empresas de negócios procuram é sempre classe média e a classe alta. Para a classe menos favorecida, não existe um projeto de urbanismo. O que existe são processos de construções de unidades residenciais, às vezes longe do trabalho, do eixo da cidade, da vida da cidade, né? E isso cabe ao município, ou ao Estado, ou ao governo federal cuidar. Então, daí que a gente precisaria ter uma legislação mais tranquila para poder resolver esse problema de habitação popular e de integração dessas classes com renda menor dentro da cidade. Você acredita que falta sincronia, que falta integração entre os poderes públicos municipal, estadual e federal nessa questão da habitação e do desenvolvimento urbano? Com certeza, falta bastante. Quer dizer, e não é só em São Paulo, em qualquer lugar a gente sente que as políticas são bem diferentes e não tem uma sinergia nessas políticas, né? Não há, quando se cria uma área de habitação de classe Minha Casa Minha Vida, não há uma preocupação de transporte, de serviços públicos em geral e nem de emprego. Simplesmente deslocam a massa para aquela, sem contar que o próprio projeto da Minha Casa Minha Vida, o conjunto de projetos dessas habitações não tem um padrão urbanístico e nem de arquitetura que deveria ter sido pensado. E vamos falar da grande especialidade do Antônio Luiz, que é o planejamento, né? Planejamento urbano, desenvolvimento de condomínios, loteamentos, novas centralidades. A AIC Arquitetura e Urbanismo é uma firma com mais de 40 anos de experiência em arquitetura. E eu quero perguntar então para o Antônio Luiz agora o que deve ser levado em conta, na opinião dele, ao construir um bairro, uma cidade planejada, um loteamento. Como é que você, enquanto arquiteto, você acha importante pensar? Então, a primeira ideia é pensar no contexto geral da vizinhança e da integração com o entorno. Com o que já existe. Com o que já existe. Para ter uma permeabilidade e uma interação com o existente, para que ele tenha uma sobrevivência e tenha uma razão de ser do projeto, né? É claro que todo projeto é calcado num estudo de mercado, numa pesquisa de mercado e uma viabilidade econômica. Sem isso não existe, porque quem vai patrocinar são empresas privadas, o Estado não faz isso. Mas
Isso pode ser apresentado de várias maneiras, tá? E resultar lá na frente num produto de alta qualidade para o investidor. Então, a gente se preocupa com o entorno, com as qualidades da área, nos recursos da área, e para o projeto, o mais importante, como eu disse, é a diversidade. Diversidade de uso e diversidade de renda. Isso é que vai dar a dinâmica do projeto. Nós estamos muito interessados sempre na dinâmica do bairro. O bairro tem que ser socialmente justo, e sendo socialmente justo, ele é seguro e ele vai sempre ter qualidades. O Antônio Luiz estava contando para mim aqui antes de começar o programa que o escritório dele é membro de uma associação chamada National Charrette Institute, que é essa associação, acho que não vai dar para ver aqui com a câmera, mas eu queria que ele contasse um pouquinho para a gente, que é muito interessante, como é que é esse processo do charrette, como é que se originou isso, como é que vocês usam no teu escritório isso daí? A primeira vez que eu ouvi essa palavra, que foi quando vieram para o Brasil alguns escritórios de urbanismo que nós trabalhamos juntos. E eu fui lá no dicionário, charrette é charrette, em francês. Literalmente a charrettezinha, aquela que você colocava na frente. E aí eu fui atrás, e é o seguinte, na Escola de Belas Artes, na França, no começo do século XX, né, final do século XIX, os estudantes faziam o trabalho e, como todos os estudantes, tinham um prazo determinado. E se não entregasse naquele prazo, eles perderiam a nota. Então, no fim do dia, o bedel passava com uma charrette, um carrinho, e eles jogavam os trabalhos lá. Então, era uma coisa que tinha que ser feita com prazo determinado, com desafio e com uma velocidade e com bastante criatividade. Então, aí, alguém lá que estudou na França voltou para os Estados Unidos e levou essa cultura para os Estados Unidos. Então, essa cultura hoje é muito séria, tem muito livro, tem um instituto, eles dão cursos lá. O meu pessoal fez curso em Harvard dessa matéria de charrette. Então, o que é basicamente charrette? Nós fazemos uma pré-charrette, nós vamos ao local, coletamos todas as informações, todos os dados, fazemos reuniões com as pessoas envolvidas, com pessoas que moram, os investidores, pessoas da prefeitura, pessoas de mercado imobiliário e pessoas de meio ambiente. Coletamos todas as informações, trazemos para o nosso escritório, desenvolvemos essas informações, catalogamos, e aí nós levamos uma equipe para o local. Essa equipe fica o mais próximo possível em um hotel, ou numa própria escritório, alguma coisa na cidade, e durante uma semana a gente desenvolve o projeto. Nas solicitações que você tem no seu escritório, os seus clientes, né? Quer dizer, você acompanhou um aumento da preocupação com a questão da sustentabilidade, ou seja, o cliente chega lá, eu quero que o meu empreendimento tenha características sustentáveis, ou ainda é uma coisa que vocês têm que vender para esse cliente, alertar para ele da importância, ou ainda, pior ainda, é muito baixo, realmente existe um trabalho muito complicado, muito complexo de você convencer o cliente da importância desse. Sem pensar em legislação, assim, a pessoa por si só já fala, não, a gente quer não, ser eles já chegam falando, né? Eles não sabem bem o que eles querem, mas eles querem que tenha uma qualidade e que respeite o meio ambiente, porque hoje em dia não é bom negócio fazer qualquer coisa que não seja... Você aumentou o grau da consciência. Aumentou o grau da consciência, e o próprio mercado exige, né? Nós fazemos assim, nós projetamos, todos os nossos projetos já vão, no fim da nossa charrette, tem já a tabela do LEED. Então, quando a gente entrega na charrette, nós já damos uma pontuação do LEED. E a gente dá uma pontuação média. E aí a gente diz para o cliente, você pode ir até um diamante
ou pode ficar simplesmente na classificação menor que tem, mas que já classifica. E é uma questão dele decidir, né? Que regiões do Brasil você acredita que ofereçam hoje um maior potencial de crescimento para implantação de condomínios, bairros e cidades planejadas? Eu acho que é o Centro-Oeste. Centro-Oeste? Centro-Oeste, sem dúvida. Sem dúvida, porque o eixo econômico está se deslocando para lá. As cidades estão crescendo com relativa qualidade, né? Então, E o Nordeste? O Nordeste tem um crescimento focado no turismo, mas tem também no Nordeste. E a região do pré-sal, que tanto se fala, que está promovendo aí um crescimento tremendo das cidades que estão ali envolvidas nessa área? A região começar por Santos, a São região Paulo. do pré-sal, que eu conheço, tem alguns trabalhos lá na região do Rio de Janeiro, mais para baixo, lá Macaé. Mas aqui Santos e Guarujá, né, eu não acompanho, mas eu acho que eles deveriam já tomar muito cuidado, né, e se preparar para esse evento, porque o impacto sobre essas duas cidades, principalmente Guarujá, né, que é uma cidade que tem uma infraestrutura muito precária, né, vai ser grande. Não sei. A relação de administração entre Guarujá e cidades são bem diferentes, né? São cidades completamente diferentes. Mas o impacto do pré-sal vai ser muito grande no Guarujá, mais que em Santos. E eles devem se preocupar Ou seja, surge aí uma oportunidade de melhor articulação entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil, para não deixar que esse desenvolvimento se dê de maneira desordenada e daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos você olhe para trás e lamente o que aconteceu com a cidade. Vai acontecer que nem a indústria automobilística em São Bernardo, né? Criou uma cidade grande, cheia de problemas, e não sei o quê, e de benefício a cidade, como cidade de São Bernardo, não ganhou nada. Que exemplos bem-sucedidos de planejamento urbano você vê hoje no Brasil? Se gostaria que você citasse alguns casos de sucesso, comentasse, inclusive se fosse seu escritório também, sem problema. Áreas onde estão acontecendo, ou acabaram de acontecer intervenções em termos de desenvolvimento urbano, de requalificação, qualquer coisa que aconteça. Existe um exemplo muito interessante que é em Santa Catarina, chama-se Pedra Branca, que é um núcleo urbano, uma pequena cidade que está se desenvolvendo, altamente sustentável, dentro dos parâmetros do novo urbanismo, que ela foi produzida pela escritório da DPZ, que é uma empresa que desenvolveu o conceito do novo urbanismo nos Estados Unidos. Então, essa hoje é o melhor exemplo. Uma cidade que está crescendo de forma planejada, sustentável, com diversidade, com todos os conceitos contemporâneos de urbanismo, né? Então, deixo um abraço para vocês. Até terça-feira que vem, meio-dia, com mais uma edição ao vivo do Urbanville. Até lá.